Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus na sua vida. Amém. Você está percebendo que cada domingo uma surpresa nova, algo diferente, inclusive formatos diferentes tem sido desenvolvido aqui, né? E eu estava ali na fila agora do cartão junto com o Éder e a gente se alegrando um com o outro, mas em especial eu falando ao ouvido dele da minha alegria, né, de fazer parte deste movimento, de inaugurar coisas novas, de beber do novo, de viver daquilo que Deus tem para essa comunidade, para este lugar chamado Missão Vide. E hoje nós vamos ter uma proposta diferente. Não sei se você já teve curiosidade, mas olha, são 10h40 e foi intencional a gente começar mais cedo com a palavra, né? Um louvor mais enxuto. Isso não é menos espiritual, não é pecado, não tem problema com isso, né? Ou começar já direto cantando, como foi o Neto, que isso é a beleza da diversidade, daquilo que vai acontecendo. E hoje nós vamos começar uma série de 3 estudos dinâmicos sobre relacionamento. A ideia é que pelo menos um domingo por mês, então esse em março, depois vai ter um domingo em abril e um domingo em maio, para que juntos nós possamos refletir, estudar biblicamente e conversar sobre essa palavrinha bem desafiadora para nós, né? Então, meu convite para que você possa se abrir para isso e contemplar talvez um formato novo do que você não está acostumado quando o assunto é estudar alguma coisa e pensar alguma coisa dentro desse ambiente nosso, ok? Vamos lá então, eu escolhi um subtítulo aqui, estava pensando, orando sobre isso, são tantas coisas que eu tenho ou teria para falar dentro desse contexto, em especial do lugar onde eu venho, da psicologia, mas para além da psicologia, a psicologia vai ser um detalhe que a gente recorre talvez em algum momento. Eu quero falar a partir da perspectiva do reino, da dinâmica do reino, né? Como é que é isso? Que dimensão é essa de pensar o outro? Então, quando você lê relacionamento aqui, eu quero que você pense junto comigo essa proposta que envolve você e o outro, né? E aí, uma primeira pergunta básica para nós, quero que você pense aí, o que te vem à mente? O que lhe vem à mente quando eu falo assim, relacionamento? Não precisa falar, pensa. Relacionamento. Quais são as primeiras 3, 4 palavras que te vem à mente? Dá uma visualizada aqui, vamos ver se você encontra alguma palavra que você pensou sobre ela. Eu didaticamente dividi em 2 grupos onde você vai perceber que um é um polo e outro é o outro polo, mas mesmo sendo questões polares, estão dizendo sobre o mesmo assunto. Então a gente tem amor, alegria, amizade, companheirismo, ajuda, risadas, comida, festa, e a gente poderia talvez estender um pouco mais disso. Me ajuda aí, alguma outra coisa dentro desse grupo de um polo extremamente positivo? O que mais? O que mais que alguém pensou que não está ali? Fala bem alto. Comunhão, pode ser festa, pode ser comida. Investimento. O que mais? Força. Oi? Renúncia. Estamos com palavras bem profundas aqui, vamos pegar nelas, né? Trabalho, desgaste, por enquanto as positivas, vamos, desgaste vai dali, calma, né? Deixa ser gostoso primeiro, vamos no doce, deixa o amargo daqui a pouco. Perdão, muito bom. Oi? Unidade, muito bom. Vamos de lá, alguém ia falar alguém falou? Não? Bom, raiva, dor, ofensa, inimizade, diferença, indiferença, solidão, rejeição, o que mais? Tristeza,
conflito, sogra. Que mais? Angústia, infidelidade, mentira, ingratidão, medo, manipulação. Irmãos, a gente poderia ficar aqui a manhã toda nessa dinâmica, à medida que a gente vai pegando, isso é muito próprio de um fenômeno, né? Quando a gente procura o conceito, em especial fenômenos que envolvem a nossa existência, como é o relacionamento, os conceitos eles vão puxando dezenas de outros conceitos vivenciais, que nós já passamos na pele. E por isso que a gente tem tanto repertório. Por isso que não nos é difícil responder em fração de segundos o que é relacionamento, quando a gente pensa em caracterizar isso, né? Agora, sabe o que é mais curioso? E aí eu quero que a gente comece desse princípio, desse lugar maravilhoso, é de pensar o início. Como é que começa tudo isso? Ou como é que começou tudo isso, né? Se a gente começa na dinâmica do reino, a voltar um pouco e entender o início de todas as coisas, a gente chega aonde? Biblicamente falando. Começa com G e termina com Gênesis, né? Nós chamamos isso de matriz original. Gênesis é uma coisa maravilhosa, mas muito, 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 né? Talvez nos últimos 2 anos, por conta de algumas aulas que eu tenho dado aí específicas, eu tenho descoberto uma série de dimensões, estou descobrindo muita coisa, porque eu me sinto cada vez mais ainda não sabendo quase nada de Gênesis. Em especial Gênesis 1, 2 e 3. Que Gênesis 1, 2 e 3, nós vamos, para o nosso processo de estudo aqui, classificar esse recorte bíblico como matriz original. Da onde nós viemos? O que estava no coração de Deus quando Ele quis criar o homem e a mulher? O que passava? Que tipo de atravessamento, de entendimento, de essência que a gente consegue contemplar? E, em especial, para o nosso contexto, para pensar tudo isso que a gente acabou de falar anteriormente, de um polo e de outro, no que envolve relacionamento. E aí, nós vamos ser bem intencionais nisso, porque eu quero pegar 2 versículos e de uma maneira muito específica, como se eu pegasse uma pinça, e eu não vou fazer isso de maneira leviana, né, assassinando o contexto, você vai entender bem isso, mas por conta do nosso tempo, eu não vou ler o capítulo 1, 2 e 3 completamente, mas eu quero pegar em especial um versículo no capítulo 1 e um versículo no capítulo 2, que vai nos levar direto ao recorte sobre a matriz original e relacionamento. Então, abra sua Bíblia comigo. Primeiro, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, depois a gente vai para o 2, 18. Agora, deixa eu te dar uma vacina antes da gente continuar. É interessante porque o que nós vamos ler aqui são 2 clássicos. O clássico quer dizer que é um texto que com certeza você já leu dezenas e dezenas de vezes. E existe um efeito não favorável a nós, muitas vezes, quando a gente já está familiarizado com o texto, em especial com a palavra de Deus, é que você vai lendo no automático e você acredita que não existe mais nada que você possa extrair daquilo ali. Então, vacina aí o seu braço contra esse efeito de cair no automático e dizer assim, eu já sei o final dessa história, já ouvi pregações sobre isso, para que mais uma vez, o que o escritor de Hebreus fala para mim e para você sobre a palavra viva e eficaz, possa ser revelado a você. Amém, queridos? 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só até aqui. Tem alguém da área de letras aí? Levanta a mão para mim. Tem. Minha pergunta primeiro é para vocês. Preste atenção na minha pergunta. Vocês entendem
dessa dimensão linguística de uma expressão. Se você começa o versículo assim, ó, disse Deus, façamos, de maneira objetiva e fria, está correta essa expressão, sim ou não? Não. Peça aí. Disse Deus, singular, uma expressão de ação no plural. Tem algum problema aqui, né? Será que foi o João Ferreira de Almeida que deu uma vacilada aqui? O que é? O que é isso, irmão? Será que isso é um detalhe? Ou, para além de um detalhe, aqui está o cerne, eu já vou afirmar isso para você, aqui está o cerne de relacionamento para a minha vida e para a sua. Pelo menos de você entender a origem. Preste atenção. Eu que estou brincando com os irmãos aqui, porque correto, se a gente fosse jogar um português correto aqui, tinha que ser, e disse os deuses, façamos. Porque você pega um sujeito no plural e vai ter uma ação, um verbo no plural. Você tem um processo onde o sujeito é singular e uma ação é dada, um verbo numa dimensão plural. Irmãos, é claro que a gente começa apresentando, introduzindo o que aqui? A Trindade. Está comigo? Pega na minha mão, senão você fica para trás. Presta atenção. Trindade, Pai, Filho e Espírito. Antes de ter haja luz, versículo, bem no início do capítulo, o que existia antes de no princípio? O que sempre existiu? Pai, Filho e Espírito. Existia amor, existia comunicação. Claro, porque disse Deus, que Ele disse um para o outro, existia pensamento, amor, comunicação, interação, e isso era absoluto, era harmônico. A Trindade, na Trindade, a partir da narrativa bíblica, a gente consegue ver um fenômeno maravilhoso, de uma unidade na diversidade, dessa dinâmica do 3 em 1, mas em especial, preste bem atenção nisso, numa dinâmica onde a identidade é contemplada e afirmada a partir do processo de relacionamento. O que é a Trindade? É uma identidade baseada no processo de relacionamento do Pai com o Filho, com o Espírito. A identidade do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, só é legitimada porque existe relação. Amém, queridos? Você está entendendo? Porque é possível a gente contemplar um sujeito singular que, na verdade, é a dinâmica Pai, Filho e Espírito, dizendo façamos, ou seja, somos intencionais, queremos Pai, Filho e Espírito fazer o homem. Segundo passo que eu quero dar com você. Como que nós somos feitos? A partir de que nós somos feitos? Dessa dinâmica onde a identidade é legitimada pelo relacionamento. Então preste atenção. Se Deus, enquanto Criador, olha para o processo da criação e Ele se implica nesse ato dizendo, eu quero fazer essa criação exatamente como eu sou. Eu sou um processo identitário, a minha identidade enquanto Deus, ela é legitimada aqui junto com o Filho, com o Espírito. E eu quero colocar exatamente essa essência no Manuel, porque o Manuel vai ser Manuel, porque vai existir um Saulo de cá que vai dizer Manuel, e ele vai se legitimar enquanto identidade, enquanto pessoa, enquanto alguém no mundo, porque existe um outro que vai fazer parte disso. Irmãos, a queda ainda não chegou, porque ler esse texto com a queda aqui dentro da nossa cabeça na frente, vai dar um PT aí. Então deixa a queda aqui de lado. Vamos voltar para isso aqui. Nós fomos criados à imagem e semelhança de uma dinâmica de relacionamento, de amor, de generosidade, de afirmação, de identidade a partir do relacionamento. Como é a Trindade. A nossa estrutura, a concepção do ser, vem deste lugar. Não existe outra forma. Isso quer dizer que o outro da minha vida, na matriz original,
Ele não existe como um detalhe. Ele não existe por acaso. Ah, tá, você e eu sou eu. De acordo com a Trindade, ou de acordo com a matriz original, o outro faz parte de quem eu sou. E você, querendo ou não, é assim que foi dado a existência do homem. Está comigo, irmãos? Nós viemos deste lugar. Nós viemos de um processo aonde é na diversidade, é a partir do outro, do relacionamento, que eu vou me constituindo enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto gente. Isso é Gênesis 1. Aí a gente vai para o Gênesis 2, que a criação já está sendo dinamizada. Vê no 2,18. Vamos para o 2,18? Olha que interessante isso aqui. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só até aqui. Talvez você já ouviu isso, aí você ouve de novo e reafirma em você, ou talvez você nunca ouviu e pensou numa proposta que eu quero te fazer agora. Se você for lendo o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai contemplar o ato criativo de Deus, a maneira como Deus vai criando, a partir da fala, a partir desse anúncio, como que o mundo ia sendo dinamizado, separação de águas de terra, né? A partir da fala dele você tem a criação do sol, da lua, e toda a dinâmica estética de mundo vai tomando forma a partir da fala. E ao final de cada momento criativo, lembra aí para mim, qual era o ato contemplativo de Deus? Ele terminava a criação, o que ele falava? Maravilha, ótimo. Olha que curioso, irmãos. Pela primeira vez, Deus olha para um processo criativo e fala, isso não é bom. Está aqui. Ele olhou para um processo que ele criou a partir de uma forma e disse, não é bom. Não, tudo ficou muito bom. Dessa forma, neste processo, não é bom. E não é bom que o quê? Não é bom que o homem esteja só. Irmãos, isso aqui, né, enfim, estendendo para você, não é que Deus ele errou. Não é assim, Espírito Santo, erramos, e agora? Vamos falar não é bom, mas vai sair lá na Bíblia, hein? Aí a gente vai ficar como, não, esquece isso, irmão. Isso sou eu e você. Não esquece. Na verdade, eu consigo ver nisso uma figura didática de Deus expressar a essência para mim e para você do que Ele é. Ele olha para o Adão e fala assim, não é bom que o homem esteja só. E não é porque a mulher é inferior ao homem, isso nem vou entrar nessa discussão, porque isso daria outro estudo, muito bom. Mas não é porque a mulher é inferior ao homem, não é porque Deus pensou na mulher depois, porque se você ler 1:27, está escrito que Deus já tinha pensado na mulher antes de criar homem e mulher, porque lá diz no 1:27, homem e mulher o criou, então não é por isso. Na verdade, o não é bom quer dizer que aquela existência humana, a imagem e semelhança, jamais seria plena, de maneira única e singular, sem o outro. Por isso não é bom. Por isso vou fazer alguém, porque neste processo relacional vai ter a expressão exata de quem nós somos enquanto Trindade, daquilo que é absoluto, daquilo que é pleno. Por isso vem a mulher e deixa pleno o processo de identidade da humanidade. E é maravilhoso. Aí a gente lê no finalzinho do versículo, do capítulo 2, que ambos estavam nus, e não tinha problema com isso, a nudez não era um problema. Não tinha espaço, não tinha variação de vergonha, de constrangimento diante do outro. Né? E aí tem o capítulo 3. O capítulo 3, nós não vamos entrar nele, mas basicamente é a queda. E como que a partir daquele momento, Marcelo, e em toda a narrativa bíblica, essa essência primeira, absoluta, onde o outro faz parte de quem eu sou, onde o outro me define, onde não é possível existir sem esse outro, e existia dentro de um contexto puro, inteiro e de afirmação, ou seja, no contexto de Gênesis 1 e 2, essa segunda coluna, ela não era nem possível, ela nem existia, nem necessária. Conceito de raiva, de dor, de rejeição, para que isso? Isso não existia, não dialogava, não fazia parte do processo. Gênesis 3, a partir da escolha do homem, preste bem atenção nisso, isso é muito curioso, irmãos. A essência do pecado de Gênesis 3, entre muitas discussões que a gente pode ter teologicamente, que são interessantes,
Mas basicamente tem uma que eu trago para você, para o nosso contexto de relacionamento. O pecado, ele é uma reivindicação de autonomia da criação. A criação olha para o Criador, não quero, eu quero. A desobediência é uma reivindicação, eu quero, a minha autonomia. É do meu jeito que eu quero, é da forma como eu penso, é da forma como eu sinto, é da maneira como eu estou conduzindo. Aí está a essência, foi assim ali em Gênesis 3. Aquilo foi sendo dinamizado. E toda a narrativa bíblica, a partir de Gênesis 3, então, nós vamos ver expressões variadas, centenas e centenas de expressões relacionais, não mais com essa essência. Mas agora, tendo a mesma dinâmica, o outro continua me afirmando, porém, entre eu e o outro existe a queda, o pecado. Uma série de outros sentimentos começam a fazer parte do processo relacional. Esse outro, que no início era exatamente o céu, era a plenitude, era a expressão de Deus na minha existência, agora esse outro passa a ser também o quê? O inferno. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Pensa aí nos principais, ou não vou dizer nem nos principais, vou dizer no principal. O principal problema que você já enfrentou na sua vida, o problema, ou os problemas, aquele que você não esquece, não vai esquecer jamais, a memória não esquece, querido, você vai ter que lidar com isso. Pensa no problema mais doído, aquele que tirou seu sono, que tirou sua fome, aquele que mexeu com você de tal forma assim, que você sentiu dor no corpo por conta do problema. Eu ouso a dizer, sem medo de errar, que 90% das respostas que estão aí dentro não era um problema com a cadeira. Eu ouso a dizer que esse problema que gerou esse estado existencial de desconforto com você tinha um outro em cena, sim ou não? Eu ouso a dizer que isso, ou que essas memórias que nós temos, em especial na dinâmica que eu fiz com você, de você trazer a lembrança de uma situação muito desagradável, desconfortável, nó no estômago, nó na garganta, seu sono, questões fisiológicas, como a gente viu aqui do Éden, né? Questões fisiológicas comprometidas no sentido de sono, de fome, aquela angústia sem fim, tinha um outro, esse outro que, segundo Gênesis 1 e 2, nunca foi criado para estar neste lugar. Ele foi criado, segundo a essência da Trindade, para estar num lugar de afirmação de quem eu sou, emanado de amor, de gratidão, de generosidade, de cumplicidade. Né? E aí, dá mais um passo então, a gente vai para a pessoa de Jesus. A gente agora dá um passo gigantesco, sai de Gênesis, a gente cai lá em Mateus. Preste atenção nesse texto, vai. O que Jesus fala um pouco de eu e o outro, num momento muito simbólico? Abra comigo em Mateus 5. Pode ir o próximo. Isso, obrigado. Mateus 5. Vamos ler alguns versículos aqui. Deixa eu te situar um pouco o contexto desse recorte. A gente está falando do famoso Sermão do Monte, que na verdade é quase que um tratado de como existir, de como se dar bem na vida. O Sermão do Monte, que começa em Mateus 5, 6, 7, é a gente ouvindo de Jesus, ou Jesus ensinando para aquelas pessoas e a gente lendo, como é que se vive nesse mundo caído a partir do reino de Deus. É simples assim. Quer dizer, não é nada simples. Eu digo, simples é entender o que é. O complexo é isso começar a se estender para a nossa existência, para o nosso estômago, para as nossas vísceras, né? Então começa com bem-aventuranças, aí ele vai falando sobre o adultério, o divórcio, ele fala sobre ser sal da terra, luz do mundo, sobre ajudar necessitados, sobre oração, sobre jejum, sobre dinheiro. E aí ele fala o seguinte, presta atenção. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirá-lo a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2.
Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Para aí um pouco. Eu vou de trás para frente. Talvez você nunca prestou atenção num detalhe sutil que tem nesse desafio tão complexo de amar o inimigo e de dar a túnica, a capa, a sandália e andar mais uma milha e emprestar e não pedir de volta. Talvez para muitos de nós aqui, e para mim foi por muito tempo, isso aqui foi um texto religioso, gospel. Por quê? Porque Jesus gosta, porque a gente é crente. É por isso que a gente faz isso, irmãos? Pode ser que para muitos de nós, quando o assunto é amar o outro, você abre a caixa da religião para explicar. Eu quero que você explique isso aqui, querido. Que negócio é esse de dar outra face? Que negócio de amar inimigo? Você vai falar mal até a sua boca espumar e soltar um hormônio simbólico no seu corpo de alma lavada, porque você falou mal daquele que te ofendeu. Amar? Dar o rosto? O que Jesus está falando aqui? O final do texto, do recorte que a gente leu, diz assim: para que você se torne o quê? Filho do Pai. Gente, Jesus consegue trazer como essência final disso aqui a matriz original. É como se ele estivesse dizendo aqui, você quer voltar para o jardim? Você quer voltar àquilo que é de fato a origem de onde você veio? Então o caminho é esse. A gente não ama o próximo porque Deus gosta, não, irmãos. Eu não sei se você sabe disso. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir isso. A gente não fala de dar o outro parte do rosto porque a gente é evangélico e não católico, ou não somos espírita, até porque muitas vezes essas pessoas fazem até mais genuinamente com o outro do que eu e você. A gente não faz isso porque isso é um ato evangélico de santidade. Não! A Bíblia orienta a mim e a você sobre o próximo, porque é a essência de ser com o Pai, ou de ser aquilo que Ele me chamou para ser, desde antes da fundação do mundo, só pode ser possível, só pode ser vivenciada se eu escolher esse caminho. De amor ao inimigo, de dar a outra face, de conseguir ir contra a cultura e contra o vento que me conduz quando aquele outro polo da raiva, da dor, da angústia, ele é ativado. Jesus foi muito ousado no que ele falou, que talvez muito mal interpretado e até não entendido pela maioria das pessoas, porque de fato isso não era uma teologia que vigorava na época, a começar dos judeus. Que proposta é essa de dar outra face, e dar capa, e dar não sei o quê, e amar inimigo? E aí, irmãos, sem trazer respostas para isso, com esse barulho aí na sua cabeça, eu queria que a gente tivesse um momento de refletir. Como é que eu percebo o outro? Na minha vida, na sua vida, em especial, quando o relacionamento, ele aciona aquele grupo de sentimentos aqui do meu lado esquerdo, quando esse outro, de fato, que existe para me afirmar, ele me fere, ele me machuca, ele não concorda com aquilo que eu quero que ele concorde, como é que eu percebo? Como é que eu aprendi a perceber esse outro? Como é que ao longo da minha vida eu fui convencido de como tratar o diferente? Como tratar aquele que me ofende? Já é cenas do próximo capítulo. Em abril a gente vai falar de ofensa. A Bíblia e a ofensa. Não perca, não é hoje. Você vai entender mais sobre ofensa. E nem a psicologia não vai nem conseguir entrar, tadinha, ela vai ter que ficar lá fora. É só Bíblia para a gente poder pensar o que é ofensar no reino de Deus. Mas como é que você aprendeu a perceber o outro? Nós vamos ter um tempo agora, nós vamos falar de um assunto específico. E talvez, da forma como eu conduzi aqui, inaugurando o seu olhar para algumas coisas que talvez ele nunca percebeu, nós vamos entender um pouco sobre rejeição. Relacionamento, identidade e rejeição. Essa dinâmica toda. Porque, irmãos, isso é igreja. Eu estou até hoje com a palavra ecoando aqui na minha cabeça de domingo passado, do Davi Heiker.
A cura vem pela comunidade. Não esquece disso, irmãos. O objetivo não foi gerar cura no grupo, assim, de maneira concreta, mas é nesses momentos que Deus usa para falar profundamente também ao nosso coração e trazer alívio e alento. Eu quero concluir esse primeiro módulo, do que a gente está chamando desse estudo sobre relacionamentos, fazendo menção à pessoa de Jesus numa esfera de rejeição. Na verdade, a gente consegue contemplar muitos recortes aqui nos evangelhos, onde a gente vai ver Jesus sendo questionado na sua identidade, ou vivendo um comportamento de ser rejeitado por ser quem ele era. Mas um dos capítulos mais curiosos é João, aí você pode abrir comigo, nós vamos concluir lendo alguns versículos aqui. João capítulo 8. João capítulo 8 tem 58 versículos, na organização de quem se propôs a sistematizar os evangelhos aqui, em especial de João, colocou o capítulo 8 em 58 versículos, num processo dessa continuidade. O capítulo começa com uma história bem conhecida, dizendo daquela mulher que foi apanhada em adultério, apedrejada e tal. Beleza, a gente lê isso até o 11. Aí no 12, João 8, 12, você tem Jesus numa posição muito ousada, dizendo o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Só até aí. Aí você continua, você vai fazer isso em casa depois. Você vai ver que nas próximas dezenas de versículos, a grande discussão de Jesus com aqueles tinha a ver com essa expressão de eu sou. Mas quem que você é? Você veio da onde? A discussão que se segue nos próximos 40 e tantos versículos tem a ver com a identidade de Jesus. E a maneira Jesus homem, que veio em nome de Deus, e a maneira como isso inquietava aqueles que estavam ali. Em João 8, por exemplo, que a gente tem o lendário João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu quero me deter ao finalzinho, e a gente vai ler alguns versículos. Leia comigo a partir do 48. Antes da gente ler, presta atenção, de novo é um clássico, deixa eu acionar sua mente aqui. O que é uma palavra de rejeição ou de ofensa que mais te magoa, que mais te fere? Pensa aí, ao longo da sua vida. Uma palavra vinda do outro. Talvez o outro te chamou de gordo. Talvez o outro te falou, sei lá, você não é homem o bastante, você não é homem o suficiente. Talvez você já teve que ouvir que você é feio, que você é burro. Jesus teve que ouvir algo bem interessante. Ele teve que ouvir que ele era filho do demônio. Você é filho do diabo. Presta atenção nisso, porque isso é muito profundo. Assim, para o contexto de quem era Jesus, vindo como filho de Deus. Para você e eu acessarmos isso aqui, a gente tem que pegar na nossa memória, para a gente entender o fenômeno, talvez aquilo que a gente ouviu do outro sobre quem nós somos, que mais nos feriu, que a gente não esquece até hoje. Imagina Jesus vivendo o seu ministério pleno, tendo que ouvir, você é filho do diabo, um endemoniado. Preste atenção nisso aqui. João 8, 48. Os judeus lhes responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e a julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como seus profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como seus profetas. Quem você pensa que é? Só até aqui. Eu quero concluir essa manhã perguntando para você, quem você pensa que você é? Ao longo da sua caminhada, daquilo que você está vivendo com Jesus,
ao longo da sua trajetória de vida hoje, para a gente concluir esse estudo, eu trago a retórica, eu volto para você com essa pergunta. Quem você pensa que você é? O que a vida, ou as suas escolhas e as escolhas dos outros sobre você, fizeram você pensar sobre quem você é? Irmãos, não é possível a gente pensar em nenhuma dimensão relacional, de relacionamento ou de rejeição, sem necessariamente pegar nos nossos conceitos mais básicos de identidade. Jesus nos inspira nisso. Jesus, em toda a narrativa, ele enfrentava qualquer processo de rejeição relacional, dizendo, afirmando, a partir das suas palavras e da sua vida, quem ele era, no Pai. E você e eu? Quem que a gente pensa que a gente é quando o outro fala alguma coisa que a gente não gosta? Quem a gente pensa que a gente é quando o outro não faz o que a gente espera que ele faz? Quem a gente pensa, quem eu e você pensamos que nós somos, quando somos assaltados simbolicamente por uma reação do outro que a gente definitivamente não esperava e que nos prejudica profundamente? Que em nome de Jesus, irmãos, a gente possa, em João 8,32, nos inspirar numa verdade, que quando a gente conhece, eu já falei isso aqui, eu amo falar disso, ela me liberta de mim mesmo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é possível falar de relacionamento na dinâmica do reino de Deus, sem primeiro nos tornar embebidos de uma verdade absoluta, que começa em Gênesis 1, na matriz original, que começa entendendo a forma pela qual nós fomos feitos e criados, é de lá. Essa inspiração maior, mesmo pós-pecado, mesmo com a queda, é que pode me ajudar e te ajudar no dia a dia. Nas coisas mínimas, como vocês compartilharam, a gente compartilhou, ouvi algumas pessoas falando, é natural que você comece a pegar nessas dimensões na sua vida, no ontem, no hoje. Somente nos voltando para a verdade é que a gente acessa a ousadia de Jesus quando ele diz assim: quem obedece ao Pai nunca verá a morte. Olha que interessante isso. Quem obedece ao Pai, ou quem descobre o que é estar com o Pai, nunca verá a morte. Foi aí que o povo endoidou, falou assim: não, agora você está com muito capeta dentro de você, não é possível. É isso, irmãos. Talvez o gosto dos relacionamentos, ou de alguns relacionamentos na sua vida, é de morte. Assim, aquela coisa assim, sem vida. Morte é uma condição desprovida de vida. Talvez quando você olha para algumas relações familiares que você tem vivido, está desprovido de vida. Talvez quando você olha para aquilo que você tem que enfrentar segunda-feira no seu ambiente de trabalho, está desprovido de vida. Talvez quando você olha para memórias de um passado que você já descobriu que não some, que não apaga, também está desprovido de vida. Que nessa manhã você redescubra o caminho da vida para essas áreas. Eu não estou dizendo que você todo está em pecado, em morte, entenda isso, irmãos. A gente está falando de fragmentos, de lugares, de espaços pequenos. Claro que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está aqui, ama o Senhor, quer acertar, se dispõe a vir aqui, como a gente sempre fala, né, num ato tão próprio, e coloca o seu carro no barro, e não está lá descansando, e veio porque ama o Senhor, e é fato, e ele recebe isso. E nessa manhã ele traz isso para mim e para você. Quem a gente pensa que a gente é? Esse é o cerne. E eu queria terminar numa dinâmica bem íntima, bem individual, de uma oração. Você sabe que oração, para além de você falar um monte de coisas para Deus, que, claro, a gente é ensinado assim, e devemos e podemos fazer assim, mas é também você ouvir dele. Você já ouviu Deus falando com você numa oração? Hoje você vai ter oportunidade. Então feche os seus olhos. Queria que você ficasse bem concentrado. Nós vamos terminar com essa oração, porque nós vamos voltar a pergunta para ele agora. Talvez você nunca fez essa pergunta, ou talvez nunca ouviu com tanta propriedade. Eu queria que na sua oração você perguntasse: Deus, quem você pensa que eu sou?
Deus, quem eu sou para você? Como é que o Senhor me vê? Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra que é a verdade, Deus. Uma verdade com V maiúsculo que não tem nenhuma variação, é um absoluto, que nos encontra sempre onde estamos, que nos limpa. Ah, Jesus, obrigado pela verdade que nos limpa. Uma verdade que nos traz à memória que mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, o Senhor nunca, você nunca se esquece, se esqueceu e se esquecerá de nenhum de nós. O Senhor gravou a sua pessoa, você, Jesus, gravou o nosso nome na palma da sua mão, está aqui na tua palavra, na verdade. Obrigado, Jesus, porque a verdade fala para nós que antes de existir haja luz, já era contemplado no seu ser a vida de cada um aqui, Deus. Obrigado, que como Jesus, nós podemos nos inspirar na verdade, que pode nos libertar de nós mesmos, que a gente não precisa provar nada para ninguém nesse mundo, Deus. Não existe sentido algum existir para gloriar a nós mesmos ou ao outro. Não, Senhor. Obrigado, porque a verdade nos liberta deste lugar que a sociedade nos coloca, deste lugar que a cultura nos colocou sem a gente perceber, dia após dia, que a gente tem que fazer por onde. Obrigado, Senhor. Que privilégio para nós, Deus. Nos conectar novamente nessa matriz original sempre. E a minha oração final é que todos os dias o Senhor nos ajude, porque isso é um processo diário. Isso não é instantâneo. Não vai acontecer uma vez, valendo para a vida toda, porque nós somos caídos e a nossa natureza é caída. Mas obrigado, porque todas as manhãs, Deus, as suas misericórdias se renovam. E ela nos encontra onde estamos. E nos dá essa real possibilidade de nos conectar, Deus, com a verdade novamente. Não deste mundo caído, mas a verdade de quem nós somos em Ti, Deus. Obrigado. Fica conosco. Continue falando com a gente durante essa semana, continue mexendo com o nosso coração, com a nossa vida, com esses assuntos, mas a partir de uma verdade absoluta, Deus, que venha ao nosso encontro e nos liberta de nós mesmos, Pai. No nome de Jesus. Amém? Amém?